Segundo a teoria da relatividade especial, as medidas de comprimento e de massa, por exemplo, dependem do estado de movimento relativo entre observadores que efetuam tais medidas a partir de referenciais inerciais diferentes. Lembre-se que referenciais inerciais são referenciais onde são válidas as leis newtoniana galileiana. Considere um cubo sólido e homogêneo, movendo-se com velocidade v na direção x, paralelamente a uma de suas arestas, conforme representado na figura ao lado. As grandezas L bola, M bola, V bola e Rho bola são, respectivamente, o comprimento da aresta, a massa, o volume e a densidade de massa desse cubo, medidos desde um referencial em relação ao qual ele está em repouso. Se esses valores forem medidos de um referencial inercial em relação ao qual esse cubo se move, com velocidade v constante, essa velocidade que ele fala é a velocidade da luz, segundo o postulado einsteiniano, princípio da constância da velocidade da luz. Em qualquer referenciais inerciais, a velocidade da luz é sempre a mesma, esse é o segundo postulado einsteiniano. Então, o comprimento da aresta paralela à direção em que o cubo se move será dado por L igual a L bola dividido pelo fator de Lorentz. E as outras três grandezas serão dadas respectivamente por M, fator de Lorentz, multiplicado pela massa própria, ou a massa de repouso. V e Rho, em que o fator de Lorentz é o fator relativístico, e são dados ainda a equação Rho igual a M bola dividido por V bola, que isso aqui é a densidade de repouso, e a densidade relativística, que é Rho igual a M dividido por o volume em questão. Então, segundo a teoria da relatividade especial para a situação descrita, a relação entre as densidades de massa do cubo, conforme medidas nos dois referenciais, é expressa por... Você observa o seguinte: considere que eu tenho uma nave, 80% da velocidade da luz, tá? Lembrando que a velocidade da luz é 300 mil km por segundo. Isso quer dizer que se você pudesse entrar nessa velocidade, você conseguia dar 7 voltas e meia ao redor do planeta em um segundo. Imagine uma nave viajando com essa velocidade de 80% da velocidade da luz. Fatores, tá certo, e consequências vão ocorrer para essa nave. Este cubo que você observa com a velocidade da luz, vai haver uma contração do comprimento, tá certo? Como o problema deixa bem claro, ele dá, tá certo, alguns dados para a resolução desse problema. Se você observa que o volume de um cubo é dado por comprimento vezes a largura multiplicado pela altura, vamos ter que esse comprimento, ele vai ser um comprimento ao cubo. Comprimento inicial multiplicado pelo outro comprimento inicial, multiplicado por outro comprimento inicial, que é o comprimento de repouso, vai dar um comprimento ao cubo. Aqui teve um errozinho, mas é L bola ao cubo. Você observa que, se essa contração vai ocorrer na direção do movimento, eu vou chamar agora esse volume do cubo de um comprimento linha multiplicado pelo comprimento próprio, que é um comprimento da altura e da largura, tá certo? E esse comprimento linha vai ser o comprimento que está havendo a contração, que é justamente o comprimento relativístico. Você observa que no problema, ele dá também o comprimento relativístico, que é o comprimento próprio, dividido pelo fator de Lorentz. Ele também cede no problema, o comprimento próprio, como você observa, é justamente o L bola, que na figura é justamente essa parte aqui que vai se contrair. Nós temos a largura que vai permanecer a mesma, nós vamos ter a altura que vai permanecer a mesma, a contração só se dá na direção do movimento. Então, eu posso fazer justamente, pegar aqui o volume relativístico e substituir aqui, ó, comprimento, nesta equação, ó, posso substituir o comprimento relativístico por justamente o comprimento próprio dividido pelo fator de Lorentz. E repito, a largura, no caso L bola, e a altura L bola. Você observa também que nessa questão ele deu a densidade relativística e deu também a densidade própria, a densidade de repouso, que é justamente M bola sobre V bola, densidade de repouso. E densidade relativística, a massa relativística dividido pelo volume relativístico também, é o volume de movimento. Tá? E também ele, no problema ele cede a questão de quê? Da massa relativística, que é dado por a massa própria, multiplicado pelo fator de Lorentz. Observe que aqui eu tenho densidade própria, ou densidade de repouso, é a massa própria dividido pelo volume
próprio. Só que na questão anterior, você observou que o volume próprio eu posso substituir por L bola ao cubo. Lembre-se que aqui não é V bola ao cubo, é L bola ao cubo. Então, substituir aqui o L bola ao cubo por V bola ao cubo. A massa própria permaneceu a mesma. Já na densidade relativística, a massa relativística é dado por M bola vezes o fator de Lorentz. Então, houve uma substituição aqui também, ó. E nós temos aqui, ó, massa relativística dividido por fator de Lorentz. Multiplicamos meios por extremos. Fração dividido por fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. E você observa que nós vamos ter massa relativística, tá? Multiplicado pelo fator de Lorentz, dividido pelo comprimento ao cubo. Ok, professor Valdécio. Então, ó, para cá, vestibulando. Acompanhe o que o professor colocou aí, vai finalizar a questão, que se você tem uma nave parada, ela tem esse comprimento. Se ela se mover numa determinada direção, a velocidade alta, ela vai haver uma contração na direção do movimento. Então, se esse lápis fosse uma nave, aqui ele está parado, mas agora ele vai estar a alta velocidade, observe que ele diminuiu o tamanho, ó, contraiu. Por quê? Porque há uma contração no tamanho da nave a alta velocidade. Observe também que o professor colocou que a massa aumenta. Então, quando o objeto está em alta velocidade, sua massa aumenta. Aí você diz, professor, por que aumenta? Isso foi provado em acelerador de partícula, que quando coloca uma carga lá, por exemplo, uma carga negativa no acelerador de partícula, expulso pelas placas negativas e atraída pelas placas positivas, ela ganha uma aceleração. E foi observado em laboratório que à medida que aumentava a velocidade, esse acelerador de partícula, por mais potente que fosse, ela não conseguia passar da velocidade da luz, tá certo? E para onde ia essa energia a mais que ela ganhava? Foi verificado que a massa dela ia aumentando. Então, nessa questão que fala de densidade, a densidade depende da massa e do volume. A massa vai aumentar porque está em alta velocidade, aquela energia que ela ganhou é convertida em um aumento de massa. O volume vai diminuir. Por quê? Porque o volume vai diminuir porque a nave vai ficar menor. E nós sabemos que o volume, o professor botou aí, é L elevado à terceira, porque o volume é comprimento vezes altura vezes largura, que vocês aprendem em matemática. Por isso que em 1 metro cúbico eu tenho 1000 litros, ou seja, se você fizer um tanque, 1 metro de altura, 1 metro de largura e 1 metro de profundidade, uma caixa d'água, então você vai caber ali 1000 litros de água. Então, o metro cúbico é as 3 dimensões, por isso que o volume é L vezes L vezes L. L é a terceira. Então, vestibulando, como a densidade é massa sobre volume, o volume vai diminuir, então a densidade já aumenta, porque o volume está no denominador. A massa vai aumentar, então a densidade aumenta mais ainda pelos 2 fatores. Como ele pede uma relação entre a densidade relativística pela densidade própria ou a densidade de repouso, encontramos que a densidade relativística é dado por quem? A massa relativística pelo fator de Lorentz dividido por quem? Pelo comprimento ao cubo. E observamos também que a densidade de repouso é dado por quem? A massa de repouso pelo comprimento também elevado ao cubo. Se você observar e fizer a mesma coisa, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, então vamos ter o seguinte, massa própria, ou a massa de repouso. Quando eu multipliquei aqui, ó, fator de Lorentz pelo fator de Lorentz, repeti a base e somei os expoentes, por isso ficou fator de Lorentz elevado ao quadrado. Aqui eu repeti a primeira, que foi a primeira fração, e multipliquei pelo inverso da segunda. Então você observa agora que se eu cortar o comprimento ao cubo, cortar este outro comprimento, na realidade, quando eu estou cortando, eu estou fazendo uma divisão, dividindo o L bola ao cubo, o comprimento ao cubo, pelo o outro comprimento ao cubo. Dividir em forma de X. E dividir também aqui, se você observar, a massa própria pela massa própria. Quando você faz essa divisão, você vai encontrar que a densidade relativística pela densidade própria vai ser igual ao fator de Lorentz elevado ao quadrado. Quando você multiplicar aqui meios pelos extremos, observa-se que a densidade relativística vai ser igual ao produto de quem? Da densidade própria pelo fator de Lorentz ao quadrado, em resposta à letra B. Vejam bem esses 2 postulados de Einstein, tá? Einstein não disse que nada era relativo. Algumas coisas se tornaram relativas em consequência de um dos postulados de Einstein. Qual foi o primeiro? O primeiro postulado é que as leis da física são as mesmas para referenciais inerciais. Mas isso não significa dizer que os resultados vão ser os mesmos. Então, lembre-se disso. Na teoria de Einstein, o tempo aqui na Terra pode ser 5 dias e quem está numa espaçonave
só passar lá 2 dias, por exemplo, tá certo? Então, o tempo e o espaço não serão o mesmo. Einstein disse que as leis da física são as mesmas em referenciais e inerciais, mas não quer dizer que vão dar os mesmos valores. Um referencial pode marcar um tempo, o outro referencial pode dar um tempo diferente. E o segundo postulado, a velocidade da luz é a mesma no referencial inercial, estando no vácuo, tá certo? Então, a velocidade da luz, ela é absoluta, ela não varia. Se ela não varia, quem é que ia mudar? O espaço e o tempo, já que espaço é velocidade vezes o tempo. Como o segundo postulado de Einstein diz que a velocidade é absoluta, o espaço e o tempo se tornaram relativos, por isso que podem ter valores diferentes, ok? Então lembre-se, Einstein não falou que nada é relativo, ao contrário, que a velocidade da luz é absoluta no vácuo, tá certo? Então isso significa que os outros se tornaram relativos por consequência.